E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Luana e esse é o canal Código e Carreira. O canal que a gente vai falar um pouco sobre código, sobre carreira, claro, como o próprio nome do canal sugere, um pouco sobre também negócios, enfim, vários aspectos relacionados à área tech. Mas hoje eu queria fazer algo um pouco mais autobiográfico, digamos assim. Eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória na área de tecnologia e por que eu escolhi fazer a minha graduação em sistemas de informação. Então, bora lá? Bom, eu queria começar essa nossa conversa aqui hoje falando um pouco sobre como eu conheci a área de tecnologia de fato. Bom, o ano era 2021, ou seja, 4 anos atrás. Eu estava no meu 9º ano do meu ensino fundamental e eu queria muito estudar em uma ETEC. Para quem não sabe, ETEC é uma escola técnica aqui do estado de São Paulo, em que a gente pode fazer o ensino médio junto com o ensino técnico. Bom, eu sempre ouvia que o ensino médio da ETEC era super bom e eu pensava, eu quero estudar lá então. Então ali eles fornecem ali o ensino médio junto com o técnico e eu confesso para vocês que eu não estava me importando muito com o ensino técnico em si. Para mim, o mais importante era fazer o ensino médio lá no ETEC. E, de fato, nesse ano eu me inscrevi no processo seletivo da ETEC. O processo foi por histórico escolar, por causa da pandemia. Então, a gente está falando de 2021, a gente está falando ali do meio para o final da pandemia. E, então, por isso foi por histórico. E eu acabei passando para fazer o meu ensino médio junto com o ensino técnico em desenvolvimento de sistemas na ETEC de Taboão da Serra. Para mim foi um sonho, assim, para mim eu fiquei super feliz, porque era algo que eu realmente queria, especialmente a parte do ensino médio. O curso técnico nem tanto, para mim eu tava meio que como se fosse um tiro no escuro, sabe? Só que com o passar do tempo, quando eu fui tendo as matérias do curso técnico, eu percebi que tecnologia era algo que eu realmente gostava. Então, trabalhar com a criação de sites, realizar a criação de programas, para mim aquilo, assim, foi muito legal, foi sensacional, porque eu particularmente, eu sempre, claro, gostei muito de humanas, mas eu sempre gostei muito de matemática também. Então, para mim, trabalhar com aquilo naquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Eu costumo dizer que existe uma Luana antes e uma Luana depois da ETEC. Inclusive, eu participei de várias Olimpíadas Científicas enquanto aluna da ETEC, Olimpíadas Científicas voltadas para a área de tecnologia. Então, eu participei, por exemplo, da Olimpíada Brasileira de Tecnologia no ano passado, em 2024, em que a minha equipe ficou em segundo lugar no desafio app da competição. Então, foi uma experiência mágica, assim, foi muito legal. Foi a primeira vez em que eu viajei assim para outra cidade, para uma competição externa, enfim, foi algo sensacional. E também, recentemente, eu tive a oportunidade de ganhar medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Desenvolvimento de Aplicativos, que é a ONDA. Tive a oportunidade de conhecer Gramado, assim, lá no Rio Grande do Sul, então foi sensacional. Então, foi pelo fato de eu ter começado a estudar meu ensino médio técnico na ETEC, em desenvolvimento de sistemas, que eu comecei a criar essa minha paixão por tecnologia mesmo. E, claro, aplicar isso na prática mesmo, em projetos. Por exemplo, nas ETECs a gente faz muitos projetos, né? Então, projetos interdisciplinares, enfim, a gente tem TCC para fazer. Fora essas Olimpíadas também, em eventos externos que a gente vai. Beleza. Então, para mim, já tinha muito claro na minha cabeça que eu queria trabalhar com tecnologia. Ponto. A questão é, que graduação na área de tecnologia eu iria escolher? Porque a gente tem algumas, né? A gente tem engenharia de software, engenharia da computação, ciência da computação, sistemas de informação, tem os tecnólogos também, enfim. Então eu tava pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou escolher? Eu, a princípio, eu tinha escolhido ciência da computação. Pensei, eu quero fazer ciência da computação e é isso. Só que eu também, além dessa parte da tecnologia, eu sempre gostei muito de gestão de projetos. Então, essa parte de negócios, atrelada à tecnologia, para mim sempre foi fundamental. E aí eu fui pesquisando mais cursos para ver se tinha algo na área que eu queria
de fato, então que associasse negócios com tecnologia. E eu descobri que esse curso era Sistema de Informação, que tem algumas matérias de administração embutidas dentro da graduação ali que engloba a tecnologia. Então, para mim, foi uma experiência bem legal de escolher e de pesquisar mais sobre esses cursos. E, ok, até aquele momento, eu tô falando do início de 2024, agora. Então, ali eu já tinha escolhido a graduação que eu queria fazer. Mas eu tinha que escolher onde eu queria fazer a minha graduação. Então, na minha cabeça, a primeira opção que vinha era a USP, até porque eu sou de São Paulo. Então, era mais... Pra mim, na minha cabeça, naquele momento, era o mais óbvio. Só que eu queria uma instituição em que eu pudesse aplicar muito na prática aquele conhecimento que eu tô aprendendo dentro da sala de aula. Tipo, meter a mão na massa mesmo. E eu fui pesquisando algumas faculdades, enfim, para que eu pudesse estudar. E eu descobri o Intelli. E o Intelli é o Instituto de Tecnologia e Liderança que fica aqui no campus da cidade universitária em São Paulo. E o Intelli é uma faculdade que tem um currículo 100% baseado em projetos, então é mão na massa mesmo. E naquele momento, no ano passado, quando eu estava escolhendo a minha faculdade, né, escolhendo onde eu estudaria, eu olhei para o Intelli e vi uma grande oportunidade de crescimento profissional para mim e crescimento acadêmico também. Porque teve até um evento que o pessoal do Intelli organizou, e sempre organiza todos os anos, que é o Intelli Day, que é um dia em que candidatos do processo seletivo do Intelli vão lá, vão conhecer o Intelli, como que é a dinâmica e tal. E eu olhei para toda aquela estrutura assim, eu falei, gente, é aqui que eu vou estudar. Ano que vem sou eu aqui. Porque realmente, você entra na faculdade e você vê uma coisa de outro mundo, assim. Literalmente, em cada mesa de cada sala tem uma televisãozinha que você aperta o botãozinho assim, a televisão sobe. Então, é uma outra infraestrutura, sabe? Uma outra coisa. E eu fiz o processo seletivo, né? Que tem 3 etapas principais. A primeira é uma prova de 20 questões de matemática e lógica. A segunda etapa, você tem que escrever 2 redações sobre você mesmo e submeter honras e méritos também que você teve ao longo da sua trajetória acadêmica. E a terceira etapa é uma dinâmica em grupo para saber se você realmente sabe conversar, sabe trabalhar em grupo, se você não bate no coleguinha, enfim, esse tipo de coisa, para saber se realmente você consegue lidar bem com pessoas com perfis diferentes. E no final das contas, graças a Deus, eu acabei passando no Intelli para fazer meu bacharelado em sistemas de informação. Eu fiquei super feliz também, porque lá, hoje eu posso falar isso com propriedade, porque eu tô há um pouco mais de um semestre lá. Assim, o tempo todo a gente metendo a mão na massa, desenvolvendo os projetos ali. Assim, a gente tem as nossas aulas e a gente aplica diretamente nos projetos que a gente desenvolve tudo aquilo que a gente aprende na aula. Então, só para ficar um pouco mais claro como que funciona a dinâmica do Intelli, basicamente a gente entra no primeiro ano às 8 da manhã, das 8 às 10 a gente faz o nosso autoestudo, em que a gente estuda os conteúdos que a gente vai ter na aula, e das 10 ao meio-dia a gente tem a aula de fato, que é o nosso encontro de instrução, então a gente tira dúvidas. É uma aula um pouco diferente no sentido de que não é uma aula 100% expositiva. Claro que em alguns momentos o professor vai explicar as coisas e tal, mas o autoestudo é fundamental para a aula, para que a gente possa já ir com uma bagagem para a aula mesmo, tirar dúvidas com o professor e ter até mesmo conversas, debates sobre o assunto que a gente está estudando. Então isso é muito positivo. A gente tem 2 horas de almoço lá, então no meio-dia às 2 a gente almoça e, claro, depois das 2 às 4 a gente tem o nosso horário de desenvolvimento de projetos. Bom, esse horário muda de ano para ano, né? Por exemplo, o horário do segundo ano não é o mesmo do primeiro, mas a lógica é a mesma, a metodologia é a mesma. Então a gente está sempre trabalhando com projetos reais, com empresas reais. Por exemplo, no último módulo eu tive a oportunidade de apresentar e de desenvolver um projeto para Bayer. Sim, aquela do Se é Bayer é bom, sabe? Eu e todas as pessoas da minha sala. Então, tem sido uma experiência bem enriquecedora e para mim tem feito todo sentido isso de poder estudar tecnologia desde lá do meu técnico em desenvolvimento de sistemas até agora,
Então, pra mim, olhar pra trás, assim, e ver isso é muito gratificante. Porque é muito conhecimento que eu aprendi lá, eu tô aplicando agora. E tô aprendendo muitas coisas, assim. Esse é o legal da tecnologia. Ela vai sempre se renovando e você sempre vai aprendendo mais coisas. Bom, e até o momento eu tô fazendo a minha graduação em Sistemas de Informação. Tô no meu 2º semestre já. Então, tô super feliz lá no Intel. E essa foi basicamente a minha trajetória até o momento que eu tô gravando esse vídeo dentro da área de tecnologia e o porquê de eu ter escolhido tecnologia. Justamente por ela fornecer essa capacidade de você aprender cada vez mais, assim, um pouquinho a cada dia, porque ela sempre se renova. Então, pra mim, isso é uma das coisas que mais me encanta dentro da área de tecnologia. E, de fato, a tecnologia ela tem um poder transformador muito grande para transformar diversas realidades da comunidade em que a gente vive e da nossa própria realidade mesmo, como estudar a tecnologia transformou a minha vida. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal, Código e Carreira. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.